estimado Diácono Antoninho, meus queridos, esse é o 16º domingo do tempo comum e a temática de toda essa liturgia dominical é a hospitalidade. Na semana passada a liturgia nos levou a refletir sobre a nossa relação e o acolhimento do próximo. E hoje a liturgia nos leva a refletir sobre a relação e o acolhimento do transcendente de Deus. Como nós temos vivido, como tem sido a nossa rotina, o nosso dia a dia, qual é o lugar que Deus ocupa nos nossos dias. De fato, nós cumprimos em nossa vida o primeiro mandamento do Decálogo, que é colocar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, viver em Deus, estar sempre, todo o tempo em Deus. Um grande questionamento. Nós sabemos que a grande condição de ser feliz de verdade, verdadeiramente, é de fato nós vivermos uma vida saudável em todas as dimensões que constituem a vida humana. Nós, seres humanos, somos seres muito complexos. As ciências que cuidam de nós, seres humanos, nos mostram isso. E para que nós vivamos uma vida plena, feliz, uma vida de realização perfeita, é preciso que tudo esteja bem em nós. E a grande pergunta que a liturgia me faz e faz a você: você vive bem? Você é feliz? Você tem dado a devida importância, o devido tempo, a devida atenção a todas as dimensões que constituem a sua vida humana? Porque se nós às vezes fazemos assim, quando cobrimos um santo, descobrimos outro. E aí vive uma vida de frustração, uma vida adoecida. Quando algo não está bem em nós, por menor que seja, por menos importante que seja, aquilo, estando adoecido, vai adoecer tudo aquilo que nós somos, as outras dimensões. Então é a grande reflexão de hoje. Olha só, a primeira leitura de hoje nós ouvimos do livro de Gênesis, vai mostrar o testemunho de Abraão. Abraão, um homem que sabe fazer o que precisa ser feito no tempo certo. Olha só, primeiro é preciso entender um pouquinho a imagem de Abraão. Abraão, esse patriarca, vivia num sistema social nômade. Então, o tempo todo eles estavam a caminhar, a mudar. Sabe aquela vida atribulada, aquela vida de mudança, de caminhada, não tem parada. Tem muita gente que é assim, talvez muitos de nós aqui. E Abraão, como toda a comunidade de Abraão, vivia dessa maneira. Então ele estava sempre a caminhar. Só que chegou o momento do dia, deste determinado dia, no maior calor do dia, Abraão, ele se senta à entrada da tenda. Aqui este versículo primeiro vem nos levar a refletir sobre o descanso. Nós temos vivido essa vida tribulada, mas nós temos também, em alguns momentos e nos necessários momentos, parado um pouco para o descanso pessoal, nós refletirmos um pouco. Abraão parou para descansar, se assentou. Mas logo em seguida ele levantou os olhos, ele viu passar 3 homens naquele calor do dia. Ele percebeu aqueles homens que estavam um pouco cansados. Ou seja, o descanso já não se faz mais necessário. Agora é preciso que Abraão se levante e vai até aqueles homens para ver se eles precisam de algo. Olha só. E Abraão se levanta, ele vai até aqueles homens, 3 homens, e Abraão pergunta: está tudo bem? Meu senhor
se ganhei a tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem antes parar junto a mim, né? Tomar um copo de água, receber um pouco de água também nos pés, repousar. Também vou pedir para que se amasse um pão, vou pedir para recolherem um cordeiro para que nós possamos tomar refeição. Olha só, a hospitalidade de Abraão. São 3 momentos. O Abraão que está caminhando, o Abraão que para o descanso, e o Abraão que em seguida se levanta por sensibilidade para com o próximo. Ou seja, um homem que fez o que precisava ser feito no tempo devido. Então, para a nossa reflexão. É claro que depois os santos padres da igreja vão enxergar nesses 3 homens a imagem do próprio Deus, a Santíssima Trindade. Ou seja, Abraão poderia muito bem permanecer naquele descanso necessário, só que ele perderia a oportunidade de receber junto de si e da sua família o próprio Deus. Minha gente, nós vivemos o tempo todo perdendo tempo e perdendo oportunidades, né? Hoje na missa das 8h30 eu falei, você quer ver um exemplo? Quando você vai a um velório e você vê um escândalo por parte dos familiares, sabe o que significa isso? Gente que perdeu a oportunidade de amar enquanto era tempo e não amou. E aí o defunto está lá, quer amar, não tem mais jeito, já foi, né? Então nós fazemos isso o tempo todo, né? Não mostramos amor, não mostramos afeto, não cultivamos uma espiritualidade responsável, não rezamos. Por exemplo, uma pergunta para cada um de nós, né? Nós temos rezado, parado um pouco em cada dia e dedicado um tempo, por mínimo que seja, para conversar com Deus, né? Tem gente que não tem tempo de traçar um sinal da cruz no início e no término do dia. Ou seja, a vida está toda bagunçada, né? E quando há desordem, não há um ordenamento, acontece o quê? A confusão, o problema, o adoecimento de alguma dimensão da vida, né? Então é muito bonito esse testemunho de Abraão. E é interessante que Abraão ele se levanta e ele vai até esses 3 homens, né? É um movimento do ser humano de esforço para buscar a Deus, né? Ou seja, requer esforço nós de fato termos a presença de Deus e percebermos a presença de Deus no barulho das nossas rotinas, no nosso dia a dia. E o evangelho de hoje é um texto muito bonito, tão conhecido, o evangelho de Maria e Marta, né? Tão conhecido esse texto. Olha só, esse texto ele vem completar a primeira leitura de hoje, o testemunho de Abraão. Olha só, no evangelho Jesus está também caminhando, porque no evangelho de Lucas Jesus também, ele sempre está caminhando rumo a Jerusalém. O evangelho de Lucas, teologicamente, é o evangelho da caminhada de Jesus, Jesus que não para, que representa o nosso trajeto, o nosso itinerário, a nossa vida. E ele para e entra na casa de Marta, né, para descansar. Olha só que ele entra na casa de Marta. Os 3 irmãos tão conhecidos que no evangelho de João nos expõe, né? Marta, Maria e Lázaro. Lázaro devia estar dando um passeio, né? Não estava nessa ocasião. Mas Marta, a dona da casa, recebeu-o, mas não permaneceu com ele, né? Não permaneceu. São Gregório Magno vai interpretar esse texto, né, na homilia 14 dele, ele vai dizer assim: Marta e Maria, né, olha só, no evangelho Marta recebe Jesus rapidinho, mas vai fazer as tarefas da casa, e Maria fica ali aos pés de Jesus escutando-o. E Gregório Magno vai dizer assim: Marta e Maria representam 2 dimensões da nossa vida cristã: a ação e a contemplação. Marta, ela é louvada por Jesus, sim, mas Maria é preferida por Jesus.
Porque o fim de todas as nossas ações deve ser a união com Deus. Será que a gente precisa às vezes parar para pensar? Olha, minha gente, tanta coisa nós fazemos. Será que nós já chegamos a pensar de que tudo isso, nada será levado para o que vem depois dessa vida? O dinheiro, os empreendimentos e tantas outras coisas. O que será levado? O quanto nós cultivamos de intimidade com Deus. E é exatamente o que às vezes nós menos damos importância, né? Então, em Marta nós vemos o trabalho, em Maria nós vemos um descanso, né? Santo Agostinho também escreve um sermão sobre este evangelho, o sermão 103, dá até para ler na internet, procurar lá, sermão 103 de Santo Agostinho, né? E ele diz assim: Marta não foi censurada pelo seu serviço. Sabe por que Marta foi censurada? Né? Porque ela se inquietava em excesso. Jesus não repreendeu o que ela fazia, mas o jeito que ela fazia. E como nós temos feito, né, as coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Tem uma oração eucarística que é extraída do Evangelho de Mateus, que é o discurso missionário de Jesus, e o texto diz que Jesus fazia bem todas as coisas, né? E nós, né? Sabe, vai fazendo uma coisa, não faz direito, já começa outra, vai fazendo ali, e ali, e ali. Por exemplo, o domingo. O domingo é dia do Senhor. E tem gente que vem na missa com pressa. Ué, mas não é dia do Senhor e da família? Tem alguma coisa errada. Nós estamos vivendo uma vida de desordem. As coisas estão fora do lugar. Aí tem que fazer tudo correndo, né? Tem gente que trabalha demais, não cuida de si, não cuida da saúde fisiológica, não cuida da saúde biológica. Tem gente que cuida muito de si, no treino, no exercício físico, mas não cuida da sua espiritualidade. A vida religiosa e espiritual é péssima. Deus é um momento de 1 hora no fim de semana, e quando eu paro de Diego é 1h30. E só, basta. Vocês conseguem perceber que nós, às vezes, não vivemos bem e plenos, não porque Deus, a culpa seja de Deus, mas porque nós fazemos tudo errado. Aí não convive com os filhos, não convive com os pais. Tem pais que moram com os filhos e não conhecem o que os filhos vivem. Por quê? Porque não convivem, né? No momento da refeição é o momento do celular. No momento do estudo é o momento de outra coisa. E vai fazendo uma desordem, compreendem? Então, nós vemos aqui, Santo Agostinho vai continuar dizendo: olha, nós não podemos desprezar Marta por amor a Maria. Ambas são necessárias, mas só a contemplação permanece para depois dessa vida. Se a gente olhar os santos, o que os santos estão a fazer em todo o tempo eterno depois dessa vida? Somente contemplando a Deus é o que vai sobrar, né? Então, para a gente refletir um pouco como está a nossa caminhada. Padre, não está muito legal não, né? Cobre um santo, descobre outro. Então tem que parar um pouco, acender uma vela, rezar e pensar como tem sido a sua rotina em toda a sua semana. Coloque as coisas no lugar, né? Coloque as coisas no lugar, comece a viver de maneira responsável, né? Então nós vemos que também é dito, né? Quando nós nos tornamos somente Marta, nós nos tornamos ativistas e não vivemos com profundidade as experiências da vida. Quando nós nos tornamos somente Maria, nós nos tornamos preguiçosos, procrastinadores, porque também nessa cena do Evangelho, eles precisavam tomar refeição, mas teria o momento certo para isso, para fazer, para preparar e para se colocarem à mesa. Então, uma liturgia fantástica para a nossa reflexão e como nós temos vivido esse relacionamento com Deus, né? Começa a fazer experiência no seu dia a dia. Se você não tem o hábito de rezar ao longo da semana,
Começa pequeno, né? Nos ensinam os santos místicos, né? Começa alto, porque você vai parar no meio do caminho. Começa pequeno, traçando o sinal da cruz pela manhã antes de sair de casa. Traçando o sinal da cruz à noite antes de deitar. Aí, na semana seguinte, começa a rezar uma Ave Maria pela manhã, uma no final do dia. Aí, dali a pouco, você, no seu trabalho, durante o dia, você vai passar por uns momentos de estresse, uns momentos de desafios. Aí você já não vai se tornar mais uma pessoa impetuosa. Você vai se ausentar, vai respirar fundo, vai rezar uma Ave Maria e vai retomar com serenidade para enfrentar o desafio que está à sua frente. Consegue perceber que é preciso uma evolução espiritual que está justaposta à experiência humana, né? Quando nós crescemos espiritualmente, estamos em Deus o tempo todo, a nossa humanidade também se edifica, evolui. E dá para ver quem é evoluído e quem não é, né? É só nós olharmos as pessoas com quem convivemos. O temperamento, o jeito de trato com o próximo, né? O jeito de enfrentar desafios, o jeito de organizar a vida, os compromissos. Tudo isso mostra o quanto nós estamos em Deus ou não. Tem gente lá embaixo, tem gente lá em cima. Quem está lá em cima, fica em cima e suba mais. Quem está lá embaixo, vamos rever a vida e tentar crescer um pouco espiritualmente e humanamente. É isso que a liturgia de hoje nos convida. Olhemos para nós. E nós vivemos um mundo barulhento, né, que não para. Aliás, falei ontem na homilia, né? Me parece que dia 9, na quarta-feira, não a passada, outra, parece que a Terra começou a girar um pouco mais rápido. Eu dei uma lida, não entendi muito bem, né? Não é nossa área, mas parece que o tempo está passando muito depressa, né? Pelo menos eu tenho essa impressão, não sei se é a idade, né? Acho que é todo mundo, né? Que deve ter essa experiência, mas o que cabe a nós fazermos? Ponderar e viver cada momento de maneira única, né? Agora, por exemplo, na missa, nós estamos uma quantidade de fiéis, né? Mais ou menos 400 pessoas, né? Mais ou menos. Quantos daqui será que o pensamento já não divagaram nessa liturgia eucarística? E o pensamento está lá no churrasco depois da missa? Quantos de nós? Porque não vive o agora, né? Não vive o agora. Para a gente refletir. O tempo passa. E como na leitura primeira, Deus também passa. E se nós não estivermos disponíveis, atentos a cada instante, nós não percebemos a presença de Deus e o que é necessário para cada momento. E por fim, minha gente, nós ouvimos essa segunda carta de São Paulo aos Colossenses, que é belíssima. Paulo, ele entendeu muito bem o propósito da vida dele. Um homem que começou lá na dificuldade temperamental, um homem difícil, Paulo, mas depois que foi fazendo este movimento de evolução humana e de intimidade com Deus, nesse texto da carta aos Colossenses, ele já percebe até o sentido dos seus sofrimentos. Olha só que bonito. Irmãos, eu me alegro de tudo que já sofri por vós. E eu procuro completar em minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Para a gente chegar nesse patamar em que se encontrava São Paulo, ou seja, de perceber o sentido dos sofrimentos, de usar o sofrimento, a tribulação que se nos acomete para a santificação nossa e dos outros. Para nós chegarmos nisso, é preciso começar esse exercício de organização da vida, né? E é bonita essa frase. Não é que aos sofrimentos de Cristo falta alguma coisa. É que Cristo é colocado por Paulo como cabeça da igreja. Se a cabeça sofreu X sofrimentos, todo o corpo também sofrerá X sofrimento. E Paulo percebe que parte desse X sofrimento pertence a ele. E ele vive e ele enfrenta, porque é uma pessoa madura humanamente. Que nós cheguemos nessa condição, né? E nós só conseguiremos isso vivendo
uma vida de intimidade com Deus. Façamos a nossa experiência, começa lá de baixo e se perceba crescendo no amor e na busca de Deus. Hoje, contemplando o que vai acontecer nesse altar, que nós vivamos intimamente, interiormente, esse evento salvífico que é a presença de Jesus Cristo no sacramento. Deus nos ajude. Força e coragem. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho na nossa vida. Tudo está bem ou nós precisamos dar vida a muitas coisas em nossa caminhada?